O K-pop é muito mais que um estilo de música, é uma ferramenta geopolítica da Coreia do Sul. Quer entender mais sobre isso e como que a Coreia exerce esse soft power? Vem comigo que você vai ficar extasiado. Há 20 anos, muita gente mal sabia apontar a Coreia do Sul no mapa, mas o investimento pesado na indústria musical transformou a imagem do país e fez do K-pop uma poderosa ferramenta política. Em junho de 2019, logo depois da reunião do G20 no Japão, Donald Trump deu um pulo na Coreia do Sul para uma visita diplomática. Foi recebido pelo então presidente Moon Jae-in e por uma boy band. Os integrantes do grupo EXO de pop coreano presentearam a família Trump com CDs autografados e selfies. A escolha não foi aleatória. A Ivanka Trump, filha do Donald Trump, e o Korean Pop são velhos conhecidos. O governo do pai dela dialoga principalmente com homens de meia idade, sobra então para Ivanka a tarefa de se conectar com os jovens eleitores, principalmente as mulheres, e milhões delas prestam atenção quando o assunto se trata de K-pop. Para a Coreia, a situação não podia ser melhor. Afinal, os artistas da EXO representam exatamente a imagem que o país quer mostrar ao mundo, que é de sucesso, beleza e modernidade. Em quase todos os países, os fãs se juntam para aprender coreografias e decorar letras de música em coreano. Pode parecer estranho, mas não é muito diferente daquilo que os jovens faziam desde a época dos Beatles. Os ídolos ainda têm cabelo tigelinha, mas agora esbanjam roupas e madejas coloridas, bastante maquiagem e passos de danças muito elaborados. O conjunto de apelo visual e sonoro faz parte do espetáculo que é o pop coreano. É a indústria que elevou a Coreia do Sul de 30ª para a 6ª maior produtora mundial de música. A ascensão do K-pop, porém, é um fenômeno menos espontâneo do que parece. Já são quase 20 anos desde que a Coreia do Sul decidiu injetar em sua indústria cultural grandes doses de investimento, estratégia e, como os coreanos dizem, trabalho duro. Até porque, mais que apenas entretenimento, o K-pop nasceu para vender a Coreia do Sul. E para entender o que isso significa, precisamos voltar à história desse pequeno país peninsular. Embora a história do povo coreano tenha lá os seus 5.000 anos, foi só no século XX que eles começaram a ter algum contato com o Ocidente. Antes disso, o país era quase uma nação feudal, com grande influência chinesa e que passou 200 anos sendo oficialmente um império vassalo que prestava contas para Pequim. E essa foi uma época muito especial para a Coreia do Sul, porque ela absorveu o budismo e os ensinamentos confucionistas da China, que pregam a busca pelo conhecimento e o eterno aperfeiçoamento pessoal, até hoje onipresentes na sociedade coreana. O panorama político começa a mudar em 1910. O país foi dominado pelo Japão e passou 35 anos como colônia ocupada pelo vizinho. Teve seu idioma proibido, sua cultura reprimida, o que só acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do Japão. Mas essa liberdade durou pouco tempo. Em 1950 explodiu então a Guerra da Coreia. Os 3 anos de conflito e a divisão da península desestabilizaram ainda mais o país, mas o Sul se reergueu com uma política desenvolvimentista muito intensa. Tantas idas e vindas levaram a Coreia do Sul a começar do zero em praticamente tudo, na política, na cultura nacional, na economia. No pós-guerra, a Coreia chegou a ser um país mais pobre que o Niger. Entre 1960 e 1980, sob a ditadura de Park Chung-hee, uma espécie de Getúlio Vargas coreano, a industrialização promoveu a Coreia do Sul ao status de tigre asiático, como exportadora de insumos tecnológicos a preços baixíssimos. O país finalmente começava a se projetar no mar. A essa altura, a Coreia do Sul começou a pedir por mais contato com o resto do mundo, na intenção de transformar essa maneira distorcida como ela era vista por muitos estrangeiros, que era uma terra exótica, onde carne de cachorro podia ser considerada uma iguaria e que só servia para vender chips de computador bons e baratos. Aí, em 1988, vem a grande oportunidade. Seul, capital da Coreia do Sul, cedia os Jogos Olímpicos, o que transforma o pequeno país do Nordeste Asiático no centro das atenções mundiais. Um bom início para o tão desejado rebranding nacional. Os jogos estreitaram as relações com os outros países e a Coreia se tornou então uma nação globalizada. O país, porém, tinha saído de uma ditadura altamente protecionista. A entrada de produtos estrangeiros, principalmente culturais como músicas e filmes, era extremamente restrita, como acontece hoje na Coreia do Norte. Mas uma nação globalizada não funciona assim. No mesmo ano da Olimpíada,
Então o governo liberou a entrada de filmes de Hollywood nos cinemas locais. Resultado: em 1994, o conteúdo audiovisual estrangeiro dominava mais de 80% do mercado coreano. A invasão gringa, no entanto, fez o governo perceber que a indústria cultural podia ser incrivelmente lucrativa. Um relatório do Conselho Presidencial de Ciência e Tecnologia da Coreia, lá de 1994, aponta que um hit de Hollywood, como Jurassic Park, arrecadava o equivalente à venda de 1,5 milhão de carros da Hyundai. Bora! A Coreia decide então se diversificar e cria o Departamento da Indústria da Cultura em 1995, um ano após o relatório. O primeiro sinal de que isso poderia dar certo veio com o sucesso dos chamados K-dramas, que eram novelas coreanas. Elas ajudaram a reconquistar o público nacional e, de quebra, acabaram alcançando o gigante que mora ao lado da Coreia, a China. Ali, o K-drama explodiu. A novela What is Love, lançada em 97, foi assistida por 150 milhões de chineses, o equivalente a 3 Coreias do Sul inteiras. A novela provou que a expansão era possível, mas o maior expoente da cultura coreana ainda estava por vir, que era a música pop. O termo K-pop não foi criado na Coreia do Sul, ele surgiu na imprensa estrangeira. Em sua terra natal, os artistas desses gêneros são conhecidos como idol groups. O criador do conceito de idol foi Lee So-man, empresário que revolucionou a maneira de fazer música na Coreia do Sul. So-man morou nos Estados Unidos de 1979 a 1985. Lá teve contato com a dance music e as grandes produções de músicos como Madonna, Michael Jackson, além da revolução provocada pelos videoclipes. Voltou então para a Coreia com uma fórmula perfeita para aplicar no seu país. Na Coreia, o primeiro investimento do empresário foi um cantor chamado Hyun Jin-young. Alto, bonito e dançarino de formação, parecia um modelo ideal para mesclar o que funcionava nos Estados Unidos lá na Coreia. E em 1990, ele estreava com uma leve batida de hip hop e uns passos de dança lentos, mas tudo ainda muito ligado ao conservadorismo musical coreano. Por lá, os hits de rádio na época eram baladas românticas ou canções patrióticas. A estética de Jin-young não era muito diferente. Ele se apresentava usando um terno branco com uma gravata de fita enorme e em meio a um cenário florido. Hyun flopou e feio. A receita perfeita de Soman parecia derrotada a essa hora. Até que, em 1992, apareceram Seo Taiji and Boys, um trio de garotos que competiu num show de talentos na TV. Vestido com roupas largas, bonés, botas e luvas, eles trocaram a música sobre pátria por um rap sincronizado com uma dança coreografada. Chocados, todos os jurados soltaram críticas pesadas aos participantes, que perderam a competição. Só que ganharam um público, e em pouco tempo, com letras que tratavam dos dilemas da juventude, o trio virou febre entre os adolescentes do país. Acontecia na Coreia mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 1950. A produção cultural descobriu um mercado teen, um mercado adolescente. Lee So-man, vendo a demanda juvenil latente e o estrondoso sucesso que Seo Taiji and Boys teve, resolveu mudar a imagem de seu pupilo. Vestiu Hyun Jin-young com roupas largas e acrescentou uma batida pesada de rap em suas músicas. Deu certo, o segundo álbum do cantor fez muito sucesso. Mas o empresário falhou em prever uma complicação que não tinha muito a ver com música. Hyun foi preso, acusado de porte e consumo de maconha, um crime muito grave na Coreia, que ainda hoje conta com uma pesadíssima lei antidrogas. Ao contrário dos adolescentes americanos dos anos 50, os jovens coreanos não tinham interesse em ter um bad boy como ídolo. Então, a carreira de Hyun acaba aí. Mas o Lee So-man, o empresário coreano, precisou rever as suas táticas. Ele concluiu que, para ter uma estrela pop perfeita, todas as partes do processo devem ser cuidadosamente controladas. Não apenas as canções e a aparência dos artistas seriam moldadas por produtores, mas também as suas vidas, incluindo sua personalidade em público. Nascia a SM Entertainment, uma empresa responsável por criar os chamados idol groups e administrar milimetricamente aquilo que elas representam. Surgem então as famigeradas fábricas de ídolos coreanas. Pessoas, claro, não são produtos, mas So-man desenvolveu uma verdadeira linha de montagem para criar boy bands e girl bands. Enquanto no ocidente, uma pessoa que quer ser artista pop se lança no mundo até ser descoberta. Cria vídeos no YouTube, vai cantar em barzinhos. No K-pop, o artista é moldado por uma empresa antes de aparecer publicamente. Em uma sociedade que visa a perfeição como a coreana, talento nato pode ajudar. Mas o aspirante precisa se preparar bastante antes da sua estreia. Para entrar no ramo, o jovem passa por audições de canto,
dança, atuação. Se for aceito como trainee, ele vai morar em dormitórios da própria empresa e começa um longo e regrado calendário de treinos com horários definidos para cada atividade, como dança, voz, atuação, exercícios físicos, uma dieta balanceada e pouquíssimos dias de folga por mês. O treinamento dura pelo menos 6 meses, sem um limite máximo. Quando os produtores julgam que um trainee está pronto, ele passa a compor um grupo de ídolos, que pode ter de 4 a mais de 10 integrantes. Depois da estreia, os passos dos artistas são pragmaticamente supervisionados. Não podem falar sobre assuntos polêmicos ou se posicionar politicamente. As músicas do K-pop geralmente possuem letras consideradas seguras, sem crítica ao governo ou aos pilares da conservadora sociedade coreana. O vanguardismo do gênero está mesmo nos figurinos, coreografias e na perfeição visual dos clipes. A fórmula ficou provada quando a SM lançou seu primeiro grupo de sucesso, o HOT ou HOT. Na sequência, porém, a Coreia entrou em colapso. Com a crise asiática de 97, o PIB caiu mais de 38% em 2 anos. As grandes empresas quebraram e o índice de suicídio aumentou exponencialmente. O governo foi obrigado a pedir 57 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional, um dos maiores empréstimos da história do FMI. A Coreia partiu para mais uma reconstrução, dessa vez com um sucesso histórico. Em 1999, o presidente declarou que a crise estava superada. Com a nova estabilidade, os investimentos na indústria cultural mais que dobraram. Um decreto oficializou que 1% do PIB seria investido em cultura. Antes, esse setor angariava entre 0,3% e 0,4%. Se antes o país é um exportador de bom custo-benefício, após a crise, a ideia era trazer um glamour à marca Coreia. O governo escolheu o entretenimento para divulgar os valores coreanos para que o mundo consumisse Coreia do Sul. A Coreia começou a conceder crédito e subsídios para quem quisesse lançar negócios culturais. Óbvio que o modelo adotado por Lee So-man agradou as autoridades, que também ofereceram bolsas de estudos no exterior para quem quisesse ir, para aprimorar e voltar para criar novos produtos culturais exportáveis. Em 2001, o presidente sul-coreano Kim Dae-jung chamou a cultura de indústria sem chaminés. O seu sucessor, Roh Moo-hyun, declarou que o objetivo era tornar a Coreia um dos 5 principais produtores de conteúdo do mundo até o ano de 2010. Somando K-pop, K-dramas, moda, comida e cosméticos, o estilo de vida coreano começou a se espalhar pelo planeta, numa invasão que ficou conhecida como Hallyu, a onda coreana. E você que está assistindo esse vídeo até aqui, já está na hora de você fazer o seu passinho de dança e esmagar esse botão de inscrição. Lembrando que o sininho tem que acompanhar. Aproveita também e já metralha o botão de like, que o conteúdo hoje está demais. E eu aguardo a sua inscrição. Valeu, vem comigo. A Hallyu, como vimos com o K-drama, deu seus primeiros passos na China e também foi lá que o K-pop ganhou contornos internacionais. Por causa de duras restrições que a China impõe a produtos americanos e europeus, havia um mercado enorme sedento pelo tipo de conteúdo que a Coreia produzia. O gênero se espalhou pela Ásia. Dessa expansão, surgiu uma nova estratégia de disseminação internacional dos grupos. Ter idols não só coreanos, mas de outras nacionalidades, como chineses, tailandeses, japoneses. E em 2009, com o ritmo já consolidado na Ásia, o K-pop começou a fazer algum barulho no ocidente. A versão em inglês do hit Nobody, do girl group chamado Wonder Girl, que também gravou música em coreano, chinês e japonês, foi a primeira do gênero a entrar na lista musical mais importante dos Estados Unidos, a Hot 100 da Billboard. Enquanto o pop coreano começava a brilhar do outro lado do mundo, as relações pop culturais entre a China e a Coreia enfraqueciam. Em 2015, a cantora Tsui, integrante estrangeira de um grupo chamado Twice, provocou uma polêmica tão grande que festivais e canais de TV chineses baniram o grupo e as autoridades condenaram as ações da cantora. O motivo da confusão? Taiwan. O governo chinês considera a ilha de Taiwan como parte da China, ainda que ela tenha declarado independência há mais de 70 anos. Qualquer nação ou pessoa que se refira a Taiwan como país se indispõe com a China. E você pode perguntar agora, o que o K-pop tem a ver com isso? A Tsui, numa entrevista, declarou que era taiwanesa e não chinesa, como manda o protocolo. O escândalo foi tanto que ela teve que pedir desculpas publicamente. Em 2016, o governo coreano ficou prensado entre seus 2 maiores parceiros econômicos. De um lado tinha os Estados Unidos, para onde vão 12% das exportações do país e cujo apoio militar é essencial para controlar as tensões na fronteira, e que instalaram inclusive um sistema antimísseis na Coreia do Sul como proteção contra a Coreia do Norte. Do outro lado tinha a China,
que absorve 25% das exportações sul-coreanas e que se opôs a consumir a cultura coreana sob a justificativa de que o sistema poderia ocultar tentativas americanas de espionar o país. Como retaliação, a China baniu todos os produtos culturais coreanos e impôs profundas sanções ao turismo chineses por lá, o que custou à Coreia 15 bilhões de dólares só em 2017. O K-pop teria perdido seu maior mercado, a China, se não fossem 3 letras, BTS. A crise com a China coincidiu com a explosão do idol group no ocidente. Entre 2018 e 2019, o BTS lançou 3 álbuns que chegaram ao primeiro lugar da Billboard em menos de 12 meses. O mesmo feito só tinha sido alcançado pelos Beatles e eles não cantavam em coreano. Artistas de K-pop começaram a lotar estádios nos Estados Unidos, no Brasil e até na Arábia Saudita. A Coreia ganhou uma visibilidade inédita. Começava então a agenda de soft power coreana. Desde a Guerra Fria, não se viu uma expressão cultural tão claramente usada para a geopolítica quanto o K-pop. Isso é o que afirma Thiago Matos, funcionário da Embaixada Brasileira em Seul e mestre em políticas públicas pelo Korean Development Institute. Cidades natal de idols batizaram bairros com seus nomes. O governo federal criou rotas turísticas baseados nos locais de filmagem dos clipes de K-pop, numa campanha chamada Imagine Your Korea. Tudo isso para instigar o apego emocional dos fãs. E os resultados são palpáveis. O turismo para a Coreia do Sul triplicou. 90 milhões de pessoas no planeta são filiados a algum fã-clube relacionado a Hallyu, a onda coreana. E o número de estudantes estrangeiros nas universidades coreanas aumentou em 20%. O interesse no idioma nunca foi tão grande e o governo abriu 130 institutos para ensinar coreanos em 50 países. O Brasil é o país que mais fala sobre K-pop no Twitter depois da Coreia. E o número de turistas brasileiros por lá subiu de 4,8 mil em 2003 para 19,7 mil em 2018. O uso da figura dos idols também se difundiu na política internacional. Começou com a ex-presidente Park Geun-hye em uma visita ao Brasil em 2015. Ela trouxe em sua comitiva o grupo SHINee e integrantes do grupo FX, ambos da SM Entertainment. Sob a gestão do presidente atual, Moon Jae-in, casos como o da família Trump, que eu comentei lá no começo do vídeo, se repetiam aos montes. Em uma visita à Indonésia, o presente de casamento do presidente Moon para a filha do presidente Joko Widodo da Indonésia foi uma cópia autografada de um CD do EXO e um vídeo de parabéns feito por um dos integrantes do grupo SHINee. Quando o BTS foi convidado à 73ª Assembleia Geral da ONU, o grupo discursou sobre amor próprio e aceitação, tema das músicas que fizeram deles a maior boy band do planeta. Para a Coreia, com o 4º maior índice de suicídio do mundo, falar sobre qualquer um desses temas é um tabu e foi um jeito de tocar na ferida sem tocar na ferida, promovendo assim com o K-pop uma boa imagem do Estado e dialogando com valores ocidentais sem atiçar o conservadorismo da sociedade coreana. Em 2018, o K-pop diplomático atingiu seu ápice. O presidente Moon levou shows de idols para sua reunião com o ditador norte-coreano, Kim Jong-un. O grupo feminino, Red Velvet, e a cantora Soo-hyun se apresentaram para oficiais do governo em Pyongyang, um marco nas relações entre os dois países, lembrando que o K-pop é ilegal na Coreia do Norte, mas é largamente consumido no mercado clandestino. É para isso, afinal, que serve o soft power. Quando você se dá conta, já dominou a mente e o coração de todo mundo, até mesmo do seu inimigo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço imensamente toda a atenção que você deu para mim. Eu peço encarecidamente que você clique no botão de inscrição, ative o sininho para você sempre estar atualizado de tudo que esse canal faz, e se você puder dar um like e principalmente comentar alguma coisa interessante, a gente vai amar ouvir o que você tem para falar. Você acha que eu pronunciei algum nome em coreano errado? Diz aí, eu vou adorar aprender com você. Até o próximo vídeo, meu amigo. Tchau, tchau.